Bom dia! Bora lá para mais um vídeo. Bom, hoje eu vou contar um caso para vocês muito misterioso. Gente, sério, eu não conheci esse caso. Acho que eu nunca tinha ouvido esse caso na internet. E olha que eu gosto de um true crime, hein? Mas eu quero contar casos para vocês de pessoas desaparecidas. Porque, sinceramente, gente, olha, eu fico chocada com a quantidade de pessoas que simplesmente desaparecem no mundo. E muitas vezes a gente fica pensando, mas o que aconteceu com essa pessoa? E essa pessoa aqui, eles desapareceram por 40 anos e foi descoberto onde ele estava. Mas eu quero contar essa história para você, que é a história dos Romers. Bom, eles eram um casal rico, Charles e Catherine Romer. Eles eram um casal rico, gente, de Nova York. Eles se hospedaram num hotel Holiday Inn, na Geórgia, porque eles estavam voltando da Flórida. E esse hotel ficava na cidade de Brunswick. Isso foi dia 8 de abril de 1980. Eles chegaram nesse hotel, eles fizeram o check-in e desapareceram. Sim, desapareceram. Sumiram. Mas eu vou contar essa história para vocês desde o começo. Então vamos lá. Charles Robert Romer era o mais velho de 4 filhos. Ele nasceu em Cincinnati, no Ohio, e cresceu em Nova York, onde ele acabaria vivendo ali para o resto da sua vida. Ele era conhecido como um homem trabalhador, inteligente, determinado. Ele tinha uma carreira muito promissora. Ele tornou-se um grande executivo da Sinclair Oil Corporation. Era alguma empresa aí de petróleo. Em 7 de maio de 1929, ele se casou com Jane O'Shea. Teve 2 filhos com ela. Presta atenção nisso, hein? Charles e Richard, ok? Ele e a Jane, eles adoravam dar festas, eles adoravam receber pessoas. Como eles eram de Nova York, eles compraram uma casa em Miami. Então, todo inverno daqui, do East dos Estados Unidos, eles iam para a Flórida, porque ela é mais quente. Então, eles passavam uma temporada por lá, tá? A Jane, gente, acaba falecendo com 65 anos. E a outra personagem da nossa história é a Catherine Blanfield. Ela nasceu no dia 20 de julho, tá? De 1902, na Filadélfia, filha de Thomas e Mary. E ela era a segunda de 6 filhos. Em 1925, ela conhece o Frank Eller, 13 anos mais velho do que ela. Era um homem rico, bem-sucedido, presidente da Raymond Eller, uma fabricante de tapetes em Nova York. E ele também era presidente de conselho de diversas empresas do setor imobiliário. Então vocês viram que eram 2 famílias muito bem relacionadas, famílias ricas, famílias ali que tinham tudo, né? E eles se casaram em 1926, no dia 29 de maio. Foram morar também numa cidade em Nova York. Eles diziam que o Frank também era um cara gentil, inteligente, educado, e eles tiveram somente um filho, Frank Jr. A Catherine, ela era muito ativa em clube, assim como o outro casal lá, os Romers, né? De quem eles eram amigos. O Frank, marido de Catherine, ele faleceu em 1965 e a Jane faleceu também. Então, os 2 ficam viúvos, tá? A Catherine, gente, ela era uma mulher também extremamente inteligente. O marido dela deixou uma fortuna para ela e ela administrou isso muito bem. Então, o dinheiro ali, ó, só crescendo, tá? Charles e Catherine, eles se reencontram um dia. E o que acontece? Nasce um amor entre eles. E eles resolvem se casar. Então, em 1974, os 2 se casam, né? Eles ficaram viúvos e os 2 se casam. Então, todos os anos, eles iam lá para Flórida, para casa que eles tinham lá em Miami, né? Que agora era deles, para fugir do inverno de Nova York. Então, a mesma coisa ali que, né, o Charles fazia com a Jane, ele agora fazia com a Catherine. Eles iam para Miami durante o inverno e voltavam quando o inverno terminava para Nova York e passavam. Então era uma temporada lá, uma temporada aqui. Bom, em abril de 1980, eles estavam lá na Flórida
e eles estavam prontos para vir embora. Vamos lembrar vocês, gente, que hoje em dia, de Nova York a Flórida, eu não sei como era a estrada naquela época, você faz aí em média 16 horas, tá? É longe, é chão. Posso falar isso que eu fui agora com meus filhos. Mas é chão, tá? E eles faziam essa rota há anos, não era de ontem não. Eles todo ano faziam essa rota. Então, decidiram, era hora de ir embora, né? Vamos embora, 8 de abril, vamos embora para Nova York. Eles dirigiram, eles tinham um Lincoln preto, 1979. Eles chegaram na cidade de Brunswick, na Geórgia, na tarde do dia 8 de abril. Fizeram o check-in no hotel Holiday Inn, era 3h51 da tarde, presta atenção, hein? E a última vez que eles foram vistos foi aí, tá? Então, eles levaram ali os pertences deles pro quarto, as malas, só que ninguém mais viu os dois depois disso. Eles chegaram, gente, a ligar para a casa deles em Nova York, avisando a governanta que eles iam chegar em 2 dias. Então, provavelmente, eles não dirigiam tanto, né? Paravam ali para descansar, tá? Na manhã seguinte, a camareira, ela bate na porta. Ninguém atende, ela entra para arrumar o quarto. E ela não vê nem Charles, nem Catherine. Normal, né? Você não tá no quarto, você saiu. Então, tinha roupa no armário, tinha uma bagagem empilhada assim no canto, tinha uma garrafa de uísque com 2 copos nas mesinhas de cabeceira, tinha um livro de romance, um óculos e uns vasos de planta que a Catherine tinha decidido levar da Flórida para Nova York, tá? E tinha também um diário que o Charles fazia de viagem. Tinha também formulários de imposto de renda, lembrando que é abril, e aqui nos Estados Unidos você tem que fazer seu imposto de renda até 15 de abril, né? Então, tinha ali formulários do imposto de renda. Ela arrumou o quarto e saiu. Bom, só o que aconteceu, gente? Eles tinham alugado, assim, reservado esse quarto para um dia. Mas eles não saíram. O hotel também, não se sabe o porquê, ninguém ligou para perguntar, olha, vocês não vão fazer o check-out? Sei lá, né? De repente conhecia eles também, não sei. Mas a questão é que o hotel também não liga para o quarto. E o que acontece? 3 dias depois, praticamente 3 dias depois, a mesma camareira vai fazer a limpeza nesse quarto. Porque quando você é camareira, gente, eu posso falar porque eu já fui, tá? 1 mês de camareira aqui nos Estados Unidos. Quando você é camareira, você ganha uma planilha de manhã. Ó, você vai fazer quarto tal, tal, tal. Até porque tem que saber quais os quartos que estão, né? Que teve check-in, check-out, a pessoa tá dentro, não tá. E a camareira que tinha feito naquele dia cai para fazer nesse dia, né? Que seria 2 dias depois, na verdade. Só que quando ela chega no quarto, gente, ela acha muito estranho, porque está tudo exatamente como ela deixou. Então, ninguém tinha entrado naquele quarto nos últimos 2 dias. Aí ela vai e fala para a gerência, ela falou assim, olha, cadê os hóspedes desse quarto? Porque eles não mexeram em nada. É aí que a gerência do hotel chama a polícia. E fala, olha, tem 2 hóspedes que desapareceram. Então, os filhos dos dois, né? Eles não tinham filhos juntos, mas tinham filhos dos casamentos anteriores. Já estava ali todo mundo preocupado, porque a última vez que eles tinham falado com os filhos foi no dia 6 de abril, tá? E eles falaram que já estavam indo para Nova York, já estavam chegando. Os filhos ficaram super preocupados, pensando, meu Deus, o que aconteceu com eles? E registro telefônico também, né, depois indicaram ali que eles tinham falado com a governanta. Bom, no quarto do hotel, gente, tinha $500 mil em joias da Catherine. Tava faltando um anel de diamante com esmeralda e um par de brinco avariado em $180 mil. Porém, a Catherine, ela nunca saía sem joias.
Então, provavelmente, ela poderia ter saído com aquele par de brinco e com aquele anel, né? A carteira do Charles também não estava no quarto, então a carteira dele também tinha sumido. Aí, quando a polícia começou a investigar, começou a tornar público o desaparecimento deles, que saiu no jornal, as pessoas começaram a falar que tinham visto eles. Bom, a primeira aparição falaram que eles estavam a 60 quilômetros do hotel, indo em direção à Flórida. O que não fazia muito sentido, né, gente? Se eles estavam voltando para Nova York, como eles estariam a 60 quilômetros do hotel indo em direção à Flórida? Um outro avistamento foi feito também por uma mulher no centro comercial de Brunswick, que nome difícil, Brunswick, após as 17 horas, tá? Mas isso aí também nunca foi confirmado, nunca teve divulgada a localização ali. Bom, um empreiteiro local disse que tinha conversado com o Homer no dia 8 de abril, que é o dia que ele desapareceu, que é o dia que a camareira foi lá no quarto. Então, ele disse que chegou a conversar com o Charles Homer e que foi a 40 quilômetros deste hotel. Mas a família ficou meio assim. Por quê, gente? Porque os dois, quando eles viajavam, realmente, você tá viajando, você vai andar 40 quilômetros pra quê? Você já tá cansado de dirigir. E os próprios filhos deles falaram que a rotina deles era sempre a mesma. Então, eles paravam no hotel, eles tomavam um banho, eles relaxavam, aí eles iam jantar em algum lugar perto, depois eles voltavam pro hotel, eles iam dormir para depois sair de viagem de novo. Então não fazia muito sentido, esse pessoal tava vendo os dois longe. Bom, uma hóspede do hotel falou que tinha visto eles por volta de 6 da tarde conversando com um casal na porta do quarto. Que tinha um casal conversando com eles. Gente, a polícia, eles eram um casal muito rico, tá? E vocês sabem, quando é muito rico, as pessoas parecem que fazem mais esforço para achar, né? Então a polícia falou que eles olharam cada metro quadrado ali da cidade. Essa cidade, gente, ela é cercada por água, porque ela fica localizada numa península. Mas eles olharam cada corpo de água dessa cidade. Então, assim, não tinha como eles desaparecerem, porque o carro também estava desaparecido. Então, eles tinham ido para algum lugar. Mas como? Como sumiu o carro? Como sumiu esse povo? Onde eles estavam? Ninguém tinha notícia, né? Olharam e não descobriam onde eles estavam. E pior, não tinha nenhuma pista do que poderia ter acontecido com eles. No quarto tinha $500 mil em joia. Então, assaltado eles não tinham sido, porque chegaram até a questionar se alguém não tinha seguido eles até o hotel. Mas a pessoa ia seguir eles até o hotel e pegar o quê? Eles no carro? Não, ia querer subir para pegar as joias, pegar dinheiro, pegar isso tudo, né? Mas não tinha ninguém ali, tá? Bom, essa península aí, gente, ela tinha mais de 700 quilômetros quadrados de litoral perto desses lugares. Algumas áreas ali eram pantanosas, tinha área de mata, e a polícia fez de tudo para achar o carro deles ou eles. Então, assim, sem nenhuma pista, sem nem saber para onde, que lado tomar, porque cadê o povo? Cadê esses dois? Ninguém acha. O caso esfriou, infelizmente, né? Não tinha nenhuma evidência de crime. Eles poderiam ir embora também para onde eles quisessem. Vai que cansaram da vida em Nova York, vão embora. Claro que eles não iam deixar filhos para trás, netos, mas não tinham o que fazer. Não tinha nenhuma evidência que eles tinham desaparecido. Bom, o Donald Flynn do FBI disse que era um mistério, pois eram pessoas responsáveis e não fazia sentido essas pessoas sumirem do nada. Tipo, não é um doidão que, nossa, vou morar no Havaí, não vou avisar ninguém. Não, eram pessoas, empresários que tinham vida, tinham empresas, tinham tudo, né? Você não vai sumir assim do dia pra noite, tá?
Bom, outra teoria é que o carro deles possa ter caído acidentalmente em algum corpo de água ali dessa cidade. Porém, gente, foram olhados todos os lugares e não achavam nada. Tipo assim, a polícia falou que rastreou cada metro quadrado da cidade. Os filhos, tá? Eles lutaram muito para achar os pais. Muito mesmo. Inclusive, eles não se conformavam, porque não tinham desfecho. Gente, eu acho que não tem coisa pior nesse mundo, é caso de desaparecimento. Você não tem o desfecho, você não sabe onde está a pessoa. Ela tá viva, ela tá morta, ela tá bem, ela tá com quem? Ela sumiu porque ela quis, ela sumiu porque alguém fez alguma coisa? Então, assim, deve ser desesperador. Então, eu imagino como estivessem ali os filhos deles, né? Os filhos, eles contrataram os melhores detetives dos Estados Unidos para ter alguma pista dos pais deles ali. E, infelizmente, a única pista que eles acharam é que viram os pais saírem do hotel às 19 horas de carro. Mais nada, gente. A testemunha falou, olha, eu vi esse casal saindo nesse carro preto, tal, 8 horas da noite, eles estavam sozinhos, não tinham ninguém. E os filhos moravam em Nova York, mas de vez em quando eles voltavam ali para Geórgia para ver se tinha alguma atualização, se achava alguma coisa, né? Porque a família, gente, ela ficava na dúvida, assim, do que poderia ter acontecido com os pais, né? Então, em 1985, o Charles e a Catherine, eles são declarados mortos. Infelizmente, os filhos deles, gente, o Richard, o Frank e o Charles Jr. já faleceram. Um faleceu em 1992, um faleceu em 2001 e um faleceu em 2007. Todos os anos, né, na data do desaparecimento ali deles, hoje os netos acendem velas, fazem oração, fazem um tributo ali aos avós. Porém, em 2023, gente, sério. Porém, gente, em 2024, mais de 40 anos depois do desaparecimento de Charles e Catherine, esse caso tem uma reviravolta inacreditável. Sim, o casal foi encontrado. Bom, com base de uma denúncia, tá? Uma empresa chamada Sunshine State Sonar, porque na época que eles sumiram, não tinham o sonar, tá? E nessa época aí já tinha. Então, com base numa denúncia, esta empresa começou a fazer procuras com sonar nas águas por ali perto do hotel, tá? E no fundo do lago, gente, bem próximo do hotel que eles estavam hospedados, coisa assim de, sei lá, nem 1 quilômetro, menos, meio quilômetro, vamos colocar. Eles foram encontrados no fundo do rio. O carro deles foi encontrado. Eles resgataram o carro, os corpos estavam lá dentro, inclusive as joias de Catherine estavam lá. Foi necessário drenar esse lago para fazer o resgate deles. O dono da empresa que achou o veículo dizem que eles estavam estacionados numa lanchonete que tinha ali. Acidentalmente, o Charlie, ele pisou no acelerador enquanto ele manobrava e ele acabou caindo no lago. Só que como provavelmente não tinha ninguém por perto, ninguém viu, ali o carro caiu, ali o carro ficou. O carro afundou, né? E infelizmente eles passaram mais de 40 anos ali naquele lago. Por que que o cara falou isso? Porque os faróis do carro, gente, eles estavam para frente do rio. Então, vamos supor, se o rio é aqui, se você tivesse caído
Desculpa, os faróis estavam de frente para a margem. Então, tipo assim, ó, aqui o carro veio de ré, então o farol ficou de frente para a margem. Não é que o carro veio de lá e caiu e o farol ficou pro outro lado, entendeu? Então, provavelmente foi um acidente. Na hora que ele manobrou, ele pode ter pisado ali no acelerador e o carro, infelizmente, caiu dentro desse lago. E esse lago, gente, tinha sido inspecionado muitas vezes, porque era perto do hotel. Então a polícia achava que ele poderia estar ali no lago. Só que esse lago era mais fundo. E nessa época de 1980, eles não tinham essa tecnologia aí do sonar, né? Então, por isso que depois a empresa acha o carro lá nesse local. Muito triste, né? Muito triste. Imagina, 40... Cara, os filhos morreram sem saber que os pais tinham sofrido, na verdade, um acidente. Deve ter passado de tudo na cabeça deles. Sequestro, assassinato, tudo. E eles estavam ali, do lado, tão perto, por causa de um acidente. Eu quero trazer alguns casos aqui pra vocês, gente, sobre pessoas que somem. E me angustia muito essa coisa de desaparecimento. Quando eu vou aqui nos Estados Unidos no Walmart, vários Walmarts têm cartazes de pessoas desaparecidas. E não são poucas, tá? São muitas. Inclusive, de vez em quando eu entro em páginas assim que as pessoas me marcam no Facebook. E vocês, talvez a gente, por não ser da nossa família, ou por não ser próximo a nós, a gente não tem a capacidade de imaginar a quantidade de pessoas que somem. E muito cuidado. Esse aqui foi um acidente, mas eu vou trazer outros casos para vocês que não forem. Muito cuidado, porque também as pessoas têm uma falsa, né? Uma falsa visão de que, nos Estados Unidos não tem perigo, eu ando à noite aqui, não tem perigo. Muito cuidado com isso também, tá? Você tem aquela falsa sensação que você está segura na Europa, nos Estados Unidos, e não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse caso. Um beijo, fica com Deus. Love you. E até o próximo vídeo. Tchau.